partir de agora mais um episódio do Mais Saúdecast. E hoje o assunto é de extrema importância porque estamos no Novembro Azul. Hoje conosco temos a honra de receber um profissional que une conhecimento e dedicação à saúde. Ele é o Dr. Alex Saurin, médico formado pela FAMERP, com residência em cirurgia geral, urologia, título de especialista pela SBU e pós-graduação em nutrologia pelo Hospital Albert Einstein. Atualmente, ele também é professor na Faculdade de Medicina da FAI, levando sua experiência e um olhar humano para a formação de novos médicos. Dr. Alex, seja bem-vindo. É um prazer receber o doutor aqui conosco. Eu que agradeço, Cleide. E vamos lá para o assunto tão aguardado, né, doutor? Que é o Novembro Azul. Para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que o doutor falasse o que é esse movimento, o Novembro Azul, doutor Alex, e qual a sua importância aí para a saúde do homem. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Em 2003, alguns homens na Austrália deixaram o bigode crescer no mês de novembro, para chamar a atenção dos homens sobre a importância da saúde. Então, esse movimento do Novembro Azul começou em 2003. Em 2008, ele chegou ao Brasil. Uau. E hoje, o movimento do Novembro Azul, ele é a nível internacional. Em vários países, o mês de novembro é dedicado à prevenção do câncer de próstata. E hoje, atualmente, esse movimento tem a cada vez mais tomado grandes proporções. Certo. E é um movimento de conscientização da população para que ela saiba da importância de se prevenir o câncer de próstata. Olha só, algo curioso, eu não sabia, né, o porquê do Novembro Azul, e você que está nos acompanhando recebeu essa informação fresquinha aqui pelo Dr. Alex Saurin. Doutor, e o que é a próstata e qual é a sua função? Cleide, a próstata, ela é uma glândula presente no sexo masculino. Ela tem ela pesa aproximadamente 20 gramas, ela tem um tamanho de uma nozes, ela está logo abaixo da bexiga, por dentro dela passa o canal da urina e ela está na frente do reto. A função da próstata ela tem uma função reprodutiva. Grande parte do líquido seminal, do líquido que o homem ejacula, é produzido pela próstata e pela vesícula seminal. E ela tem também uma função na continência urinária, para ajudar o homem a não perder urina. Certo. Ela é como se ela fosse comparado ao útero da mulher, tá? Sem próstata não teria vida. O homem não iria ejacular e não teria vida. Então a próstata é uma glândula muito importante para o homem, porque ela produz o líquido seminal, que é o líquido que mantém o espermatozoide vivo. Perfeito, doutor. E quais são as doenças que acometem a próstata? Existem várias doenças que acometem a próstata. Eu vou citar as principais. Nós temos, a partir dos 40 anos de idade, começa a ter um aumento lento e gradativo da próstata, que é o aumento benigno, é a hiperplasia prostática benigna. Esse aumento da próstata, praticamente todos os homens vão apresentar ao longo da sua vida. E ele se inicia por volta dos 40 anos, é um crescimento lento, e quanto mais idoso for o homem, maior vai ser o tamanho da próstata. Outra patologia que acomete muito a próstata, aí pode acometer o homem desde os 20 anos de idade, quando ele inicia a sua atividade sexual, normalmente ocorre muito dos 20 até os 50 anos de idade, é a infecção na próstata, as chamadas prostatites. Certo. E o mais temido, que é o câncer de próstata. O câncer, ele também se inicia a partir dos 40 anos de idade, que é o que pode levar o homem ao óbito. Doutor, só é a partir dos 40 que ele se inicia? Ou já teve, ou o doutor já registrou algum caso antes dessa idade? É muito, muito, muito raro a incidência do câncer de próstata antes dos 40 anos de idade. Tá?
Eu vou fazer 25 anos de formado agora em novembro e até hoje eu não vi nenhum paciente com menos de 40 anos com câncer de próstata. Já peguei paciente com 41, 42 anos, mas menos de 40 nunca eu diagnostiquei. E qual é esse câncer? Como que é o câncer de próstata, doutor? Tá? O câncer nada mais é que um crescimento desordenado das células de um órgão. Então, aquelas células daquele determinado órgão, ele começa a se multiplicar de uma forma desordenada, de modo que essa célula ela pode invadir a circulação ou invadir o sistema linfático e disseminar para outros órgãos, para outros locais. No caso da próstata, um dos locais que acaba acometendo o câncer são os órgãos vizinhos, a vesícula seminal, a bexiga, o próprio reto, os gânglios da região inguinal, da região obturatória, que são as chamadas ínguas, e se ele cair essa célula no sangue, ele pode espalhar para outros órgãos. Um órgão que é muito comum ser alvo de metástase no câncer de próstata é o osso. O osso. E quando acomete o osso, o paciente tem fortes dores. As dores que ocorrem da metástase óssea são dores muito intensas. Nossa, é também um fato curioso, doutor, porque às vezes a gente ouve falar, mas não tem dimensão. O doutor está trazendo algo muito importante que é falar sobre esse câncer, as dores no osso. A gente não consegue assim ter a noção de que dor é essa. Mas por que o câncer de próstata, doutor, ainda é um tema que enfrenta tantos tabus e resistência? Cleide, talvez por medo, por vergonha, medo de sentir dor, medo de diagnosticar uma doença, vergonha, o paciente sente vergonha de ir ao médico. Aquelas famosas piadinhas em rodas de amigo, Sim. tá? Isso tem afastado os homens do exame de toque. E isso acaba ocasionando um sério problema de saúde pública no Brasil, porque os homens deixam de fazer o exame preventivo da próstata. Um sério problema de saúde pública porque tem aumentado as taxas, a incidência de câncer e tem aumentado o diagnóstico tardio. E quando você faz o diagnóstico tardio do câncer, normalmente nós não conseguimos salvar o paciente. Esse paciente acaba indo a óbito. Então aumenta-se a taxa de mortalidade. Correto, doutor. A partir de que idade, doutor, o homem deve começar a se preocupar com a prevenção do câncer de próstata? Todos os homens com mais de 50 anos devem realizar anualmente o exame de toque, pelo menos uma vez por ano. Correto, doutor. Tá? Dos 50 aos 80 anos. Indivíduos que têm histórico familiar, que tem um caso na família, ou mais de um caso na família de câncer de próstata, ou indivíduos da raça negra, devem começar o exame por volta dos 45 anos. Então, quem tem histórico familiar e os indivíduos da raça negra iniciam aos 45 anos de idade, os demais a partir de 50 anos de idade. Doutor, uma curiosidade, por que os negros precisam ser mais cedo? São fatores de risco. Pela própria etnia, o negro tem uma predisposição maior do que o branco e do que o oriental. Sobre os fatores de risco, tá? Quais são esses fatores que aumentam a chance de um homem vir a adquirir câncer na próstata? Primeiro é a idade. Quanto mais velho for o homem, maior é a possibilidade dele vir a adquirir um câncer na próstata. O segundo fator é a raça. O indivíduo da raça negra, ele tem 2 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata. O oriental, o japonês, ele tem uma menor probabilidade. Então, provavelmente isso daí deve-se a fatores ambientais, climáticos do país, fatores alimentares.
tá? Que a alimentação é muito diferente, a alimentação oriental é mais baseada em peixes, em leguminosas, em frutas. Digamos, seja um pouco mais saudável, seria isso? E a nossa alimentação é uma alimentação mais rica em gordura saturada. Outro fator de risco que leva o paciente a um desenvolvimento do câncer também é a genética. Se você tem um pai ou um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, isso aumenta em 2 vezes a chance de desenvolver o câncer na próstata. Se o homem tem 2 parentes de primeiro grau, isso chega a aumentar em 6 vezes a incidência de câncer. A obesidade é outro fator, então o indivíduo obeso tem uma maior predisposição. Existem fatores hormonais que também aumentam o risco do câncer de próstata. Alguns homens acham que a reposição de testosterona causa o câncer de próstata. Não é a testosterona. Isso se achava muito antigamente que a testosterona levaria ao câncer de próstata. Hoje a gente pode fazer uma suplementação de testosterona para o homem com segurança, fazendo sempre um acompanhamento. A testosterona, quando ela se converte em estrogênio, e esse estrogênio é um hormônio feminino, e depois ele se converte em estrona, essa conversão em estrona, e tem alguns metabólitos da estrona que são cancerígenos, que é o estrogênio, a estrona do mal. Correto. Tem uma estrona que é protetora e tem 2 que são as estronas que podem levar o indivíduo a desenvolver um câncer. Alimentação é muito importante. O estilo de vida também. Estilo de vida saudável, né? São coisas que interferem, tudo isso são fatores de risco, tá? Então, quando você começa a aumentar a idade, a genética, a alimentação errada, isso faz com que o indivíduo aumente muito a chance de desenvolver um câncer na próstata. Olha aí, quantas coisas simples que podemos fazer que muitas das vezes não fazemos, né, doutor? Né? A gente está aqui falando sobre o câncer de próstata, mas o doutor falando, a gente começa a pensar que são mudanças que podemos fazer que pode melhorar muito a nossa saúde. Mas, doutor, existe algo que o homem possa fazer para que realmente ele possa prevenir o câncer de próstata? Existe algo? Existe sim, Cleide. Tá? A prevenção primária depende muito do estilo de vida do paciente. Vai depender da alimentação dele, se ele faz alguma atividade física ou se ele é sedentário. Hoje é possível modificar a genética. Você pode ter o gene que você recebeu do pai ou da mãe para o câncer de próstata. Mas hoje a gente fala em epigenética. É o quanto o seu estilo de vida e a sua alimentação podem modificar os seus genes. Você pode ativar o gene que você tem para o desenvolvimento do câncer, como dependendo do seu estilo de vida, você pode silenciar esse gene. E existe a prevenção secundária, que é a procura pelo médico urologista para se fazer o rastreamento do câncer de próstata uma vez por ano. Então, os homens que se preocupam com essa questão de prevenção, ele vai todo ano ao consultório do urologista. E o homem, em média, ele vive 7 anos a menos do que a mulher. 7 anos a menos? 7 anos a menos. Quando a mulher sai do pediatra, a mãe costuma levar a mulher no ginecologista para avaliar fluxo menstrual, para prevenção de uma gravidez, para prevenção de doença sexualmente transmissível. E a mulher já tem esse hábito já desde que ela entra na adolescência, no início da idade adulta, de visitar o ginecologista todo ano. Sim. O homem não, ele sai do pediatra, ele volta a se preocupar com a saúde dele por volta dos 40, 50 anos de idade. Então, é por isso que a incidência de problemas, tá, de patologias no homem, patologias graves que podem levar o homem ao óbito, é maior do que na mulher, e por isso que ele vive 7 anos a menos.
E falando do câncer de próstata, o câncer de próstata, excetuando o câncer de pele, é o câncer mais comum do homem. Mais comum. Mais comum. E é o segundo que mais mata. 1 em cada 7 homens vai apresentar câncer na próstata. A cada 8 minutos, um homem está sendo diagnosticado com câncer. E a cada 40 minutos, um homem pode falecer desse câncer, está falecendo desse câncer. Agora tem uma notícia boa, Cleide. Por favor, doutor. 90% desses cânceres, eles podem ser curados desde que descobertos no estágio precoce. Olha só, e você tem a oportunidade, você que está nos acompanhando, de mudar essa realidade, né, doutor? Quebrar esse tabu, tirar essa questão de vergonha, de medo. Não precisa, porque são profissionais cuidando de você, né, doutor? É o que o doutor e os outros profissionais dessa área querem, cuidar da saúde dos homens, doutor. O doutor falou, mas é importante a gente frisar, voltar um pouquinho essa questão da alimentação, né, doutor? E a atividade física tem impacto na saúde aí, da próstata? Tem impacto, sim. Alimentos ricos em flavonoides, as frutas vermelhas, uma alimentação rica em legumes, frutas, verduras, a prática de atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, que equivaleria ao quê? 30 minutos por dia de segunda a sexta. Isso já ajuda muito. E o que pode piorar, tá? Acelerar uma célula cancerígena, tá? Ou desencadear um câncer. Alimentação de gordura saturada, tá? E quando eu falei para você da alimentação do oriental, que é diferente Sim. da nossa, nós comemos muita carne. Sim. Tá? E a maioria da população gosta de carne gorda, onde você vai ter uma quantidade de gordura, aquela própria gordura da picanha, tá? De uma costela, não é agradável? Não é para a próstata, não. Não. Assim como não é também para as doenças cardiovasculares, tá? Que é a principal causa de óbito hoje são as doenças cardiovasculares, o infarto e o AVC. Olha aí, homem, e as mulheres também, a importância de cuidar da saúde. Doutor, e quais são os exames utilizados na detecção precoce do câncer de próstata? Tá. O rastreamento do câncer a gente faz a partir da consulta clínica, tá? O exame de toque e o exame de PSA. Então são os dois exames, o exame de PSA. O PSA é o antígeno prostático específico, que é uma enzima produzida pela próstata. Quando se tem o câncer, o PSA aumenta bastante. Ele também aumenta um pouco na hiperplasia e quando o paciente está com uma prostatite. Mas no caso do câncer de próstata, ele tem um comportamento diferente. Então, quando nós fazemos o exame de toque, nós vamos perceber nessa próstata se ela está lisa, se ela está molinha, fibra elástica, se não tem nenhum nódulo, nenhum carocinho. Isso daí é um aumento benigno, uma hiperplasia prostática benigna. Ao passo que, se você fizer o toque dessa próstata e encontrar irregularidades, a próstata endurecido ou algum nódulo, a probabilidade do câncer já aumenta. 20% dos cânceres na próstata são diagnosticados somente com toque. E muitos pacientes querem fazer só o exame de PSA. O exame de PSA, ele é falho em 20%. Ele é falho em 20%. Em 20%. Que pode estar aí. O paciente pode ter o câncer e não saber Sim. que está com câncer. Nossa, Tá? Esse é um dos grandes ser problemas. Completo, né, doutora? Exatamente. Então, o diagnóstico inicial, tá, que a gente vai fazer de rastreamento é exame de toque e exame de PSA. Quando esses exames estão alterados, nós pedimos uma ressonância multiparamétrica da próstata, que ela já tem uma acurácia também muito grande, tá? Em torno de 92%. Fazendo o exame de toque e exame de PSA, passa desapercebido de 0 a 8%. Se você fizer uma ressonância,
você vai fechar mais o cerco ainda. A probabilidade de escapar um câncer é menor ainda. E aí, quando tem uma alteração no exame da ressonância magnética, nós solicitamos um ultrassom transretal com biópsia e o diagnóstico do câncer de próstata ele é histopatológico, é através da biópsia. É a biópsia que vai confirmar se veio um adenocarcinoma de próstata Correto. ou se é uma infecção ou uma hiperplasia prostática. É muito importante. A gente não pode perder essas oportunidades, principalmente os homens. Nós estamos falando no caso Novembro Azul, mas todo sinal é importante, né, doutor? A gente não deve descartar e nem deixar para depois, né? Porque, como o doutor falou, se no início já ali começa o tratamento, as chances são muito grandes, né, doutor, de cura. E a tecnologia está tão a favor para que tudo isso aconteça, ocorra da melhor forma. Sim, 90% dos cânceres podem ser curados se forem diagnosticados precocemente. Correto. Doutor, já que estamos falando sobre o exame do toque, né? O exame do toque, de toque retal, ainda é necessário ou ele já foi substituído por outros métodos? Não foi substituído. Não vai ser por Não, enquanto. porque ele faz parte do exame Sim, físico, tá? claro. E o exame de toque, ele me dá muita informação, tá? Com a ressonância, eu tenho bastante acurácia, tá? Na detecção do câncer, mas ainda não existe um exame de sangue 100%, um exame de imagem 100% que poderia substituir o exame de toque. Se você for ao cardiologista, ele não vai te pedir só um eco ou um eletro. Normalmente ele vai colocar o esteto no seu peito, vai fazer a ausculta cardíaca, ele vai verificar, aferir a sua pressão. Isso faz parte do exame físico, do exame clínico, quando o paciente procura o médico. Então, é muito pouco provável que no futuro o toque deixe de existir. Correto. E o PSA? Alto significa necessariamente o câncer de próstata, doutor? Não necessariamente. O exame de PSA ele pode aumentar numa prostatite, que eu falei no início, que é uma Sim. das doenças que acomete a próstata, no caso a infecção. Ele pode aumentar também numa hiperplasia prostática, que é o aumento benigno da próstata, e ele pode aumentar no câncer. Por isso é necessário a gente fazer o toque para poder diferenciar essas três patologias. Certo. E como é feito o diagnóstico definitivo da doença, doutor? O diagnóstico definitivo é através da biópsia. Através da É a biópsia. biópsia. É a biópsia que vai dizer tem ou não tem câncer. O doutor falou no início, né? Por que muitos homens ainda eles evitam ir ao urologista, doutor? Cleide, eu acho que provavelmente, assim, tem várias hipóteses, né? Mas, Sim, as mais comuns, né? tá? Medo, vergonha, falta de informação, tá? As piadinhas que ocorrem Sim. entre amigos, aquela síndrome de super-herói, eu nunca vou ter nada, comigo não vai acontecer. Essas eu acho que são as principais causas, às vezes, que afasta o paciente do consultório do urologista. Aproximadamente 50% da população faz o exame de PSA, um terço faz o exame de toque, o exame de PSA, e metade faz o exame de PSA. A outra metade da população não faz nada. Conta com a sorte. Isso é muito triste, infelizmente. E como, doutor, os familiares, eles podem ajudar a incentivar essas pessoas à prevenção? Eu acho que os familiares, eles têm um papel fundamental na conscientização. Tá? A maioria das consultas que são agendadas aqui no consultório, na Essência Vita, são agendadas pelas mulheres. São as mulheres que São as estão à frente. esposas que agendam para o marido ou são as filhas que agendam para o pai? Nunca é o homem. Dificilmente o Raro, homem né, liga e agenda a consulta, tá? Isso daí, se você perguntar para as minhas secretárias, elas vão confirmar. E hoje o grande problema do tabu de se fazer o exame, às vezes acaba afastando o paciente do consultório médico, e isso gera, às vezes,
faz com que esse paciente seja vítima do próprio preconceito, que ele possa diagnosticar essa doença num estágio mais avançado e que ele vai acabar indo a óbito devido ao preconceito de não se fazer o exame de toque. É por isso que nós estamos aqui conversando com você agora, para que você busque essa força dentro de você e vença a si mesmo, né, doutor? Que é algo tão simples, mas é algo que só você que está nos vendo agora pode fazer tudo isso. O senhor percebe mudanças no comportamento dos homens aí nos últimos anos em relação a esse tema, doutor? Ainda tem tido, mesmo com todo esse movimento, Da tá, resistência. de conscientização, ainda nos dias atuais há muita resistência de se procurar o urologista para fazer o exame de próstata, o exame preventivo do câncer de próstata. E foi como eu falei, tá? Esse preconceito acaba se manifestando na população masculina, né? E acaba afastando o paciente do consultório. E quando ele chega para consulta, esse câncer já está no estágio avançado. Aí dificilmente a gente consegue curar esse paciente. Com certeza, doutor. Se o câncer de próstata for detectado precocemente, quais são as chances de cura, doutor? Vale salientar aqui que o câncer de próstata é assintomático na fase inicial. Assintomático. Assintomático, ele é uma doença silenciosa. Por isso que é importante o rastreamento. Não tem como, né, doutor? É necessário É fazer. necessário. Se descobrir no início, 90% dos pacientes ficam curados. Olha só. E quais são as principais opções de tratamento disponíveis hoje? Depende de que estágio essa doença é diagnosticada. Se ela for diagnosticada no início, pode ser feito, o câncer estiver bem no início, pode ser feito um acompanhamento, uma vigilância ativa. Também pode ser feito uma cirurgia ou uma radioterapia. Na modalidade cirúrgica, o câncer pode ser tratado de 3 formas. Através de uma cirurgia aberta, você vai por corte e retira-se a próstata e a vesícula seminal. Pode ser feita a cirurgia videolaparoscópica ou pode ser feita a cirurgia robótica. Essas 3 formas cirúrgicas oferecem em torno de 90% de cura para o paciente com câncer na próstata. A diferença entre elas está basicamente na recuperação do paciente. Porém, efeitos de recorrência, efeitos oncológicos do paciente estar livre da doença, as 3 são semelhantes. Tá? O que muda é a recuperação no pós-operatório. A cirurgia aberta requer um pouquinho mais de cuidado, um tempo maior de recuperação. A cirurgia videolaparoscópica, esse tempo já é bem menor e a cirurgia robótica ainda se diminui mais ainda, tá? Além de que a retirada da sonda, que o paciente fica com uma sonda no pós-operatório, na cirurgia videolaparoscópica e na robótica, essa sonda é retirada mais precocemente. Correto, doutor? Os tratamentos afetam a vida sexual e a qualidade de vida do homem? Eu acho que isso é uma pergunta que os homens que estão nos vendo, nos acompanhando, fica martelando dentro de si. Afeta sim, tá? 2 problemas podem ocorrer com o tratamento do câncer de próstata. Incontinência urinária, que ocorre de 2 a 8%, e disfunção erétil, problemas de ereção. Quanto mais precoce o câncer for diagnosticado, maior é a chance de cura e menor são essas complicações. Quanto mais avançado esse câncer for diagnosticado, maior é a chance desse paciente vir a apresentar no pós-operatório ou após radioterapia problemas de disfunção erétil. Além de que a radioterapia também, dependendo da agressividade desse câncer, é necessário utilizar uma dose maior de radioterapia. E isso pode comprometer tanto a bexiga
quanto reto, causando uma cistite actínica ou causando uma retite actínica. Isso faz, às vezes, com que o paciente tenha dor para urinar, apresente sangue na hora de urinar, ou mesmo sangramento ao evacuar. Então, o diagnóstico precoce ajuda a salvar e diminui a chance de complicações. Com certeza. De tudo que o doutor falou, vale muito a pena se cuidar. Doutor, estamos chegando aos minutos finais, mas o Novembro Azul vai além do câncer de próstata, nós sabemos. Que outros cuidados o homem deve ter com a saúde nessa fase da vida? O homem, após os 40 anos de idade, ele deve procurar anualmente o urologista para que o urologista faça um check-up da saúde dele. O urologista é o médico do homem, tá? Então ele não vai só cuidar da sua próstata, ele vai ajudar o homem com questões sexuais, no caso, disfunção erétil, diminuição da testosterona, o homem também entra na andropausa, que é a deficiência de testosterona, hoje é chamada de doença androgênica do envelhecimento masculino. Conforme o homem começa a envelhecer, a testosterona começa a cair, e a testosterona é um dos hormônios fundamentais para o homem, para dar vitalidade para o homem. Problemas de ejaculação precoce. Muitos homens sofrem calado, 1/3 dos homens têm problemas de ejaculação precoce e não procuram ajuda médica, tem tratamento essa condição. E isso daí pode modificar não só a questão da satisfação sexual do homem, mas também modificar a satisfação do casal. Sim, devolver a autoestima para esse relacionamento. Tem paciente que às vezes o casal acaba separando por um problema que tem tratamento, que é, no caso, a ejaculação precoce. O urologista pode ajudar o homem também com problemas de fertilidade, tá? O homem que não está conseguindo engravidar a esposa. Enfim, Cleide, nós podemos sim cuidar da saúde integral do homem, tá? Não só na questão de uma prevenção de um câncer, mas podemos ajudar esse homem a melhorar sua autoestima, a melhorar sua autoconfiança, tá? Tem homens que têm complexo de pênis pequeno. Hoje em dia tem tratamento para que a gente faz um preenchimento peniano, a bioplastia peniana. Isso melhora muito a satisfação do homem na hora da relação, melhora a autoestima, melhora a autoconfiança desse homem. Enfim, os homens têm que entender que uma visita ao urologista não é somente para fazer o exame de prevenção. Com certeza. Tá? O urologista é o médico que vai tratar o homem de uma forma geral, a saúde integral do homem. Com certeza, doutor. Mediante a tudo que o doutor falou, o doutor com mais de 20 anos de experiência nesse mercado, e olha quanta coisa importante o doutor trouxe para você. Então, para você que está aí nos acompanhando, nós vamos deixar abaixo do rodapé desse vídeo o endereço, vamos deixar as redes sociais do doutor, os telefones que você possa entrar em contato aqui na clínica Essensivita, né, doutor? Para que você obtenha mais informações e, claro, caso você ainda não conhece o Dr. Alex Saurin, você vai conhecer ele de uma forma como você nunca conheceu. E você vê, isso aqui foi só um pouquinho, né, doutor, do que o doutor realiza de procedimentos aqui na clínica. Doutor, olhando para aquela câmera, se o senhor tivesse que dar um conselho para um homem, diante de tudo que o doutor falou, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo no podcast, qual conselho o senhor daria para os homens que ainda resistem, não só a fazer o tratamento do câncer de próstata ou fazer os exames necessários em relação ao Novembro Azul, mas como um todo, um pouquinho de tudo que o doutor falou. Qual conselho que o doutor deixaria? Todos os homens com mais de 50 anos de idade devem procurar o urologista pelo menos uma vez por ano. Se você ama a sua família, se você ama a sua esposa, se você quer ver seus filhos crescerem, faça o exame de prevenção. Eu quero deixar uma pergunta para vocês. Como vocês querem estar daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Daqui 15 anos? E daqui 20 anos? Vocês querem estar vivos? Querem ver seus filhos crescerem? Querem ver seus netos crescerem?
quer ter a possibilidade de entrar com a sua filha na igreja, no casamento. Se vocês querem saúde, procurem a prevenção. Com certeza. Esse foi mais um episódio do Mais Saudecast. Já queremos agradecer você que está nos acompanhando e agradecer também a Agência Vieira. Até breve.